Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, família. Que Deus abençoe o nosso dia, nos proteja e nos dê um excelente dia. E na nossa aula de hoje, de história, nós vamos ter como tema, eu já tinha compartilhado a tela aqui para vocês acompanharem. Nós vamos ter como tema a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, e como identificar essas mudanças e permanências ao longo do tempo. Vocês vão ler na página 27, que é a atividade de história, dois textos que vai ilustrar esse resultado dessa ação humana, do ser humano, no tempo e no espaço, identificar também quais foram as mudanças e permanências que ocorreram ao longo do tempo. Então, eu vou fazer a leitura do primeiro e do segundo texto e vou ler as atividades que vocês deverão responder de acordo com esse texto. No número 1, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o excesso de tecnologia, que ela pode causar ansiedade. Então, tudo em excesso faz mal. E nesse tempo agora que a gente está em casa, né, só fica mesmo mais tendo acesso à internet, esse excesso já foi comprovado que pode prejudicar a nossa saúde. Olha só o textinho que temos aqui. Excesso de tecnologia pode aumentar a ansiedade. As inovações tecnológicas surgiram para melhorar nossa vida, mas o uso em excesso tem sido uma das maiores preocupações da saúde pública. Isso porque esse problema pode atrapalhar o desenvolvimento infanto-juvenil e comprometer a saúde mental de crianças e adolescentes. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, OMS, inseriu o vício em games na lista das doenças classificadas como distúrbios mentais. Esse fato exemplifica o quanto é preciso priorizar ações educativas visando o controle sobre o uso excessivo de eletrônicos na era digital. Então, nessa época de pandemia, eu sugiro que vocês tenham um horário para estar, né? Quem gosta de joguinhos aí, estarem jogando, mas com prioridade nos estudos e não nos joguinhos, né? Não ficar o dia todo, sem contar que prejudica também a visão de vocês, né? Essa luz de computador, essa luz de celular não faz bem à nossa visão também. E vários outros problemas de saúde pode acontecer devido a esse excesso, né? Esse uso constante. Então, é melhor vocês ocupar a cabecinha de vocês com um bom livro, né? Nós temos a biblioteca virtual agora, que a gente pode estar acessando e fazendo outras atividades que não sejam só tecnológicas, mas ocupando a cabeça com outro tipo de atividade, certo? O texto 2 vai falar sobre os games, né, que é o auge, né, que vocês mais gostam nessa época. Então, games, a dependência em games, principalmente entre crianças e adolescentes, é estimulada por uma reação bioquímica que ocorre no cérebro. No entanto, esse hábito afeta o comportamento e compromete a capacidade de raciocínio quando o indivíduo não está jogando. É como se o cérebro se tornasse dependente dessa situação para exercer as suas funções mentais ou vitais, certo? Então, aqui vocês vão ver que tanto o excesso, né, dessa
desse uso tecnológico nessa era digital que a gente tem, quanto o vício nos jogos é comprovado cientificamente que está comprometendo o desenvolvimento e interferindo nos comportamentos. E pior ainda, está comprometendo a capacidade de raciocinar, né? Isso é muito sério. Então, que nós possamos refletir essa situação e moderar o uso dessas tecnologias. Na atividade de hoje, vocês vão retomar a leitura desses textos, certo? E depois que vocês tiverem lido, compreendido, vocês vão responder as questões de acordo com esse texto. Então, vamos lá. Eu vou estar lendo, né, para vocês entenderem qual que é o objetivo, qual que é a alternativa, para vocês estarem resolvendo, e depois vai tirar a foto e vai enviar no privado, no telefone privado da tia, certo? Lendo os textos, você descobriu que o vício em games é uma situação recente, ou seja, é atual, está acontecendo agora, né? Ou seja, é um problema que não existia no passado e que surgiu a partir do uso excessivo da tecnologia, porque antigamente não tinha, né, o computador, o telefone, criança brincava, era com outra criança, jogava bola, peteca, tinha outras atividades que a gente fazia e que não ficava só sentado na frente de uma tela. Então, não existia esse problema aqui. E hoje está surgindo devido ao excesso do uso dessa tecnologia, que é muito boa, porém a gente tem que ter moderação no uso. O que você faz para não usar a tecnologia em excesso? A gente tem que controlar, a gente tem que ter horário, né? Começa, por exemplo, no dia, se você estuda de manhã, à tarde, eu vou jogar, por exemplo, 1 hora, tá ótimo, 1 hora de jogo. Depois só no outro dia, né? Ocupa a cabeça com uma boa leitura, né? Tem filmes também muito bons, ocupa a cabecinha com outra coisa, certo? De acordo com os textos apresentados, encontre a alternativa falsa, ou seja, que está errada, com relação à tecnologia. Então, o vício em games tem sido uma preocupação da saúde pública. O vício em jogos eletrônicos é algo que sempre existiu e um problema ao qual não se deve dar muita importância. A tecnologia pode atrapalhar o desenvolvimento infanto-juvenil e comprometer a saúde mental de crianças e adolescentes se for utilizada em excesso. Deve-se utilizar a tecnologia, mas também interagir com as pessoas pessoalmente e praticar outras atividades para desenvolver a capacidade de raciocínio em outras áreas. Então, essa é nossa atividade de história de hoje. Ela se encontra na página 27 das atividades complementares que a tia enviou para o colégio, lá para a escola Agenor. Quem ainda não pegou essa apostila, eu peço por gentileza que se dirija até a escola para pegar, porque a gente vai estar trabalhando com essa apostila até vocês terem acesso ao segundo PET. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês mandem no privado da tia ou lá no grupo, para a gente estar esclarecendo e vocês mandando essas atividades para a tia. Não deixem atividades se acumularem, certo? Beijo, fiquem com Deus.